Graça e paz, irmãos. Hoje, mais uma vez, estamos juntos, agora neste culto dominical, hoje à noite, experimentando do cuidado do Senhor durante todo o dia, sabendo de que, apesar das lutas, das dificuldades que fazem parte do nosso tempo, o Senhor nosso Deus tem estado conosco, tem cuidado de nós, tem nos fortalecido. Por esta razão, convido você a expressar toda a sua gratidão ao Senhor em cada momento, em cada circunstância, porque realmente Ele tem cuidado de nós. Neste momento, quero compartilhar com você mais uma porção da palavra do Senhor que se encontra no livro de Marcos, capítulo 7, do verso 1 ao verso 13. Marcos 7, de 1 a 13. E este texto diz o seguinte: os fariseus e alguns dos mestres da lei, vindos de Jerusalém, reuniram-se a Jesus e viram alguns dos seus discípulos comerem com as mãos impuras, isto é, por lavar. Os fariseus e todos os judeus não comem sem lavar as mãos cerimonialmente, apegando-se assim à tradição dos líderes religiosos. Quando chegam da rua, não comem sem antes se lavarem, e observam muitas outras tradições, tais como o lavar de copos, jarros, vasilhas de metal e por aí vai. Então os fariseus e os mestres da lei perguntaram a Jesus: por que os seus discípulos não vivem de acordo com a tradição dos líderes religiosos, em vez de comerem o alimento com as mãos impuras? Ele respondeu: bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas. Como está escrito, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus pensamentos não passam de regras ensinadas por homens. Vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam a tradições dos homens. E disse-lhes: vocês estão sempre encontrando uma boa maneira para pôr de lado os mandamentos de Deus a fim de obedecer às suas tradições. Pois Moisés disse: honra a teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe terá que ser executado. Mas vocês afirmam que se alguém disser a seu pai ou sua mãe: qualquer ajuda que vocês pediriam ou poderiam receber de mim é corbã, isto é, uma oferta dedicada a Deus. Vocês o desobrigam de qualquer dever para com seu pai ou com sua mãe. Assim vocês anulam a palavra de Deus por meio da tradição que vocês mesmos transmitiram e fazem muitas coisas como essa. Vamos orar? Vamos falar com Deus nesse momento? Pai querido, sou-lhe grato por mais este momento em que, junto com o teu povo, medito na tua palavra e compartilho-a de tal forma que teu povo possa entender, aplicar na sua vida, viver de acordo com a tua vontade e ensinar a outros. Nos dê esta compreensão, no nome de Jesus. Amém. Amados, nós estamos hoje aqui reunidos para celebrar um culto de adoração a Deus e também para podermos entender os seus ensinos acerca de tudo o que devemos fazer. O texto que acabei de ler é o texto de Marcos capítulo 7, que também encontramos em parte em Mateus capítulo 15, de 1 a 20. Jesus responde ao questionamento dos fariseus e dos escribas que chegam a ele interpelando sobre o comportamento dos discípulos de Jesus que não lavavam suas mãos antes da alimentação ou se preparando para a alimentação. Esta era uma necessidade importante. Jesus não estava criticando o fato deles realizarem aquele tipo de ato. Jesus não estava expondo a atitude de higiene deles como algo desnecessário. Não foi isso que Jesus trouxe como crítica. Na verdade, Jesus estava
fazendo uma observação muito importante de que a ênfase que eles estavam fazendo era mais para satisfazer as suas tradições e as suas necessidades do que para poderem realmente exercer um auxílio ao próximo. Por isso que quando nós lemos no capítulo 7, no verso 9, na minha versão, diz assim: e disse-lhes ainda, jeitosamente rejeitai os preceitos de Deus para guardardes a vossa tradição, ou própria tradição. A tradução aqui é própria. Jesus então estava puxando a orelha deles, tanto que nos versos anteriores, o verso 6, Jesus os chama de hipócritas, porque eles exigem um comportamento dos outros que nem eles mesmos cumprem da maneira correta de ser cumprido. E eu me detive no verso 9 e achei interessante a expressão que foi traduzida. Disse-lhes ainda, jeitosamente rejeitais o preceito de Deus. Pois bem, essa palavra jeitoso me fez recordar de um livro escrito pelo professor, pastor e ex-diretor da Faculdade Teológica Batista de São Paulo, dando um jeito no jeitinho, falando sobre o comportamento do brasileiro em sempre dar um jeito para resolver os seus problemas. Existe o lado bom deste comportamento, é que o brasileiro, por natureza, quando ele está numa situação difícil, ele encontra formas diferentes de resolver o problema. Isso é bom. O problema é que isso também tem seu lado negativo, como toda escolha de comportamento, em que as pessoas vivem dando jeitinhos para saírem de enrascadas, ou muitas vezes dão jeitinhos ou tentam dar jeitinhos para não serem punidos por seus pecados, por seus erros. Veja, por exemplo, nós temos ali a fila de um banco essa semana, passando ali ao lado da Caixa Econômica, perto da igreja. Fiquei abismado com a fila que estava do lado de fora. Era por volta de 12h30, 12h20. A fila estava dobrando, saindo da rua, da entrada da Caixa e descendo a nossa rua, a rua da igreja, ali a Presidente Dutra, né? E eu fiquei abismado. A quantidade de pessoas esperando ser atendidas, e o banco fecharia 1 hora. Muitas vezes nós brasileiros usamos da nossa amizade para furar filas. Em que a gente chega, pega uma fila daquela enorme, e olha na fila procurando alguém conhecido e vai lá junto desse amigo, como você está? E puxa um bate-papo gostoso, aquela coisa toda. E os outros que estão na fila esperando há tanto tempo? Alguns dizem, pastor, eu deixei na mão do meu amigo, do meu parente, ele iria pagar. O tempo que ele vai gastar vai ser o dobro, porque vai ser o tempo do serviço dele, mais o tempo que está no seu lugar. Isso em várias coisas. Eu não estou me colocando na posição de perfeito, porque eu já cometi este erro. Já cometi. Pedi perdão a Deus e me esforço muito hoje para não repeti-lo. Porque eu já experimentei o benefício do jeitinho e também já perdi o meu lugar, porque alguém deu jeitinho para outro. E muitas vezes nós agimos desta mesma maneira com relação à palavra de Deus, à vontade de Deus, o relacionamento com Deus. Deus não aprova isso. E essa foi a crítica de Jesus para aqueles homens e mulheres, aqueles homens, mas também mulheres hoje para nós, porque no passado eram os fariseus e os escribas, hoje somos nós. O fariseu e o escribas eram os doutores da lei, eram aqueles que conheciam as escrituras, aqueles que viviam lendo as escrituras para poder colocar em prática. Mas eles criaram tantas regras, tantas tradições, tantas coisas antes da própria palavra de Deus, que já não mais estavam vivendo a palavra de Deus, mas a tradição dos anciãos, como alguns textos bíblicos mencionam. Então, nesta noite, como podemos superar este jeitinho?
Esta é minha proposta ao seu coração nesta noite. É o meu desafio, é o tema da mensagem, vencendo o jeitinho do dia, no dia a dia. Vou repetir, vencendo o jeitinho no dia a dia. Eu quero, portanto, compartilhar desta forma e pensar com você como podemos vencer este jeitinho de adaptar as coisas, inclusive a vontade de Deus sobre nossas vidas, em benefício próprio, evitando assim as dores, os conflitos e as dificuldades. Em primeiro lugar, precisamos olhar para o próximo da mesma forma que Deus olhou para você. No verso 2 do capítulo 7 de Marcos, diz assim: e vendo que alguns dos discípulos deles comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar. Os fariseus e os escribas estavam prestando atenção nos discípulos de Jesus e perceberam que eles comiam e não lavavam a mão. Nossa, que porqueira! Por uma questão de higiene, seria importante, lave as mãos antes de comer. Hoje nós vivemos um tempo em qualquer coisa que você faz, passe álcool, use máscara. Ah, mas que bobeira, pastor. Não está cientificamente provado isso. Quem diz isso, eu recomendo ir numa UTI e ver o que acontece com pessoas que pensaram assim. Eu não pensava assim e fiquei numa UTI 5 dias. Eu vi ali as consequências do não cuidar-se. E mesmo cuidando-se, acontece. Então nós não podemos simplesmente dar um jeitinho, como às vezes alguns falam, Deus me protege. Será que Deus vai te proteger quando você desobedece? Essa é a pergunta que você precisa responder. Por isso que nós precisamos aprender com o Senhor Jesus, que olhou para aqueles homens que estavam preocupados com o comportamento dos outros, mas não estavam olhando para si mesmos. E precisamos entender que para vencermos o jeitinho do dia a dia, ou no dia a dia, precisamos aprender a olhar para o próximo da mesma forma que Deus olhou para você e para mim. Para nós, que somos o povo da aliança, o amor ao próximo, por exemplo, não fica apenas na ordem dada por Deus no livro de Levíticos, lá no capítulo 19, verso 18, onde nós encontramos a afirmação: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E acabou. Versos 19 e 18. Agora temos um mandamento novo no Antigo Testamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Que bom! Mas aí encontramos em João capítulo 13, verso 34, a seguinte afirmação: agora temos este mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Deus nos ensina de maneira muito objetiva que cuidar do próximo, nós temos que ter um padrão. Esse padrão, do jeito que eu me amo, eu preciso amar o próximo. Mas Jesus elevou o padrão ainda mais. Da mesma maneira como Deus nos amou, nós precisamos amar o próximo. Deus amou com cuidado, com misericórdia, com bondade. Deus amou com sacrifício, muitas vezes abrindo mão do direito que ele tinha para que nós pudéssemos experimentar da graça. Quando vemos o sacrifício de Jesus na cruz, baseado em Filipenses, ele abriu mão do seu governo, do seu poder, da sua realeza, da sua divindade, para poder viver como homem, nascer como homem, viver como homem, servir como homem e sacrificar-se como Deus. Ele deu a sua vida por nós, mostrando-nos o seu imenso amor. Muitas vezes nós agimos como os fariseus e os escribas que ficam olhando para o outro do outro lado, olhando o defeito, olhando os erros do irmão, olhando os erros do outro. Às vezes não é nem irmão, mas nossa, que pessoa, você viu o comportamento dele ou dela? Meu irmão, quando nós abrimos a Bíblia
e procuramos entender essa relação nossa uns com os outros, nos faz pensar um pouquinho no ensino de Jesus sobre o tirar a trave do teu olho. Quando a frase tira primeiro a trave do teu olho, significa que Jesus nos adverte. Ele está ali a seus seguidores, a nós hoje, a jamais estarmos envolvidos em um tipo de julgamento errado. Por quê? Por isso ele diz: hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho e então você verá claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Este ensinamento faz parte do conhecido Sermão da Montanha, pronunciado pelo Senhor Jesus em Mateus capítulo 5, capítulo 5, 1 até o capítulo 7, 29. Nesse trecho, Jesus ensina valores do reino e ali ele fala sobre, se você vê uma trave no teu irmão, um pecado, tira primeiro o teu. Alguns dizem, mas aquele texto lá está falando que a gente não deve julgar ninguém. Não devemos julgar ninguém usando os nossos critérios. Podemos sim olhar, irmão, não pode fazer isso, isso é errado. Por isso que nós temos a afirmação de Jesus dizendo, se vires o teu irmão pecar, vai até ele e repreenda-o. Se ele se arrepender, ganhaste um amigo. Mas se não se arrepender, chama outro irmão e vai até ele de novo. E os dois conversem com ele ou com ela. Se essa pessoa ouvir os irmãos, glória a Deus, a amizade está feita, vamos seguir em frente, ninguém mais precisa saber. Mas se ele continuar no pecado, leva a igreja e a igreja deverá decidir o que fazer. Nesse sermão, Jesus trata de vários assuntos, como disse, relacionados ao reino de Deus, mas especificamente o versículo que diz, tira primeiro a trave do teu olho, antes de tirar o argueiro do olho do teu irmão, faz parte de uma sessão do sermão onde o tema sobre a forma correta de se fazer juízo. Ali, naquele texto, não está dizendo que é proibido, mas a forma correta de fazer juízo. Mateus 7, de 1 a 6. Contudo, é verdade que muita gente não compreende o significado correto desse ensino. Inclusive, frequentemente, eu já ouvi as pessoas lançam mão desse texto na tentativa de afirmar que os cristãos jamais devem julgar alguém. Mas o contexto imediato desta passagem não nos ensina isso e nem nos mostra esse tipo de interpretação. Na verdade, interpretar desta maneira é equivocado na vida do cristão. Sabe por quê? Porque lá no texto nós encontramos, não lanceis pérolas aos porcos. Mas o texto bíblico lá no seguinte diz, antes de ir ver o cisco no olho do teu irmão, tira primeiro. Quer dizer, primeiro, se você quer ajudar alguém, se você quer ver uma situação sendo corrigida, primeiro olhe para si. Lembre-se do que Paulo disse, se você olhar para o outro, cuidado para que você não caia. Então, o Senhor Jesus nos ensina, nesse texto de Marcos, que nós temos que olhar para o próximo, não da forma como nós imaginamos ser o correto, mas olhar conforme Deus olhou por nós. Ele olhou com amor, Ele tem nos olhado com misericórdia. Quantas vezes nós erramos e falamos com Deus, Senhor, me perdoa. Às vezes o mesmo erro, repetidamente. E experimentamos do perdão da mesma forma. Precisamos ir até o nosso irmão, ou ele, quando vier até nós, perdoá-lo. Pedro perguntou a Jesus, quantas vezes devo perdoar o meu irmão? Jesus responde, 70 vezes 7. Se 70 vezes 7 é 490, pelo menos na minha matemática não mudou, e eu não sou expert nisso, então cada um de nós precisa, para cada pessoa, se formos ao pé da letra, cada um de nós tem que ter um caderninho para cada pessoa que conhecemos e anotar ali 490. Toda vez que alguém errar comigo, no caderninho dessa pessoa, eu tenho que descontar uma, dizer, te perdoo.
É claro que o que Jesus estava ensinando ali não era nós montarmos um caderninho, mas nos ensinar que o perdão ele não tem um padrão do nosso conforto ou desconforto. O perdão tem como padrão Deus, que nos perdoa ilimitadamente. O único perdão que não é perdoado, conforme a palavra de Deus, é o perdão contra o pecado, contra o Espírito Santo. É quando rejeitamos a intervenção, a ação, o poder, a graça do Senhor Jesus Cristo sobre nossas vidas. Portanto, se queremos vencer esse jeitinho de querer fazer as coisas do nosso jeito e não do jeito de Deus, precisamos parar de olhar para o próximo, procurando os erros nele ou nela, para podermos justificar o nosso comportamento. Na verdade, precisamos olhar para o próximo e amá-lo, amá-la, na medida que Deus nos tem amado. Segundo lugar, nós vencemos o jeitinho, esse jeitinho de fazer as coisas que muitas vezes nos levam ao pecado, honrando a Deus, em segundo lugar, honrando a Deus com os lábios, ligados ao coração o tempo todo. Por que digo isso? No verso 6, respondeu-lhe, bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Este povo honra-me falando, mas o que sai do coração deles não está em comunhão. Por isso que, para vencermos esse comportamento, esse jeitinho de tentar fazer as coisas da nossa forma e não da forma de Deus, precisamos aprender a honrar a Deus com os lábios ligados ao coração o tempo todo. A honra, essa palavrinha honra, origina-se em nossos corações e refere-se ao valor que pessoalmente colocamos em algo ou em alguém. Os colecionadores têm maior estima por certos itens que os não colecionadores. O que alguns ignoram pode ser muito valorizado por outra pessoa e, portanto, honrado. Honramos outras pessoas na medida em que consideramos a sua posição e contribuições significativas. Recebemos o mandamento de honrar as pessoas por causa da sua posição e não do seu desempenho. Recebemos o mandamento, por exemplo, de honrar nossos pais e mães. Não importa se eles são bons pais ou maus pais, devemos honrá-los por causa do Senhor. Ah, mas meu pai não... É o Senhor que está vendo o seu comportamento. Nós encontramos isso em Deuteronômio 5,16 e Marcos 7,10. Os idosos precisam ser honrados. Nossa igreja tem o benefício, eu digo que é a bênção, de ter irmãos e irmãs idosos. Por que razão que eu digo? Porque são homens de oração, homens e mulheres de oração. São homens e mulheres que amam a igreja. São homens e mulheres que já fizeram um grande sacrifício, não para aparecer, mas por amor, para tornar o lugar onde nós estamos um lugar agradável. E nós estamos sendo os beneficiados disso. Precisamos honrar os idosos de nossa igreja, sempre, em todo o tempo. Nós vemos isso em Levíticos 19:32. E aqueles que nos governam, eita, pastor, agora já pegou pesado. Esse negócio de honrar os que... Sim. 1 Pedro 2,17. Podemos não gostar de certas escolhas e certas decisões, mas devemos honrá-los. Porque eles estão ali por vontade de Deus. Eu creio nisso e a palavra de Deus corrobora isso. Devemos orar por eles. Se eles não estão fazendo o que é correto, Senhor Deus, eu peço que o Senhor faça a sua intervenção. Não para matá-lo, tirá-lo, não, para alterar aquele pensamento. Porque Deus não erra nas suas escolhas e suas decisões.
Então, precisamos honrá-los pela posição que eles estão no momento. Podemos não gostar de certas decisões, mas eles têm uma posição de honra e merecem este devido respeito. Quando honramos a Deus, estamos demonstrando alta consideração que temos por Ele. Estamos refletindo de volta a sua glória na forma de louvor e adoração. A Bíblia mostra muitas maneiras de honrar e glorificar a Deus. É diferente da realidade com as pessoas, com autoridades, com idosos e tudo mais. Mas a Bíblia mostra muitas maneiras de honrar e glorificar a Deus. Nós lhe mostramos alta consideração e refletimos o seu caráter, por exemplo, quando somos sexualmente puros. Honramos a Deus na nossa vida sexual. Jovem, seu corpo pertence a Deus. Adulto, seu corpo pertence a Deus. Casado, solteiro, solteira, casada, seu corpo pertence a Deus. 1 Coríntios capítulo 6, 18 a 20, nos mostra exatamente que honramos a Deus quando somos sexualmente puros. E aqui a palavra pureza não tem nada a ver com o que muitas vezes ouvimos de crítica. Estamos falando que a nossa vida sexual, ela precisa ser motivada pelos anseios e vontades corretos. Satisfazer as necessidades físicas sob a orientação de que Deus mostra honra, cuidado, fidelidade, zelo pelo próprio corpo seu e do próximo. Damos de nossa renda, por exemplo, nós mostramos honra, damos honra a Deus quando damos de nossa renda. Provérbios capítulo 3, verso 9. Alguns levantam o quê? Mas pastor, esse negócio de dízimo é coisa do Antigo Testamento. Concordo. Eu sempre digo que 10% é coisa do Antigo Testamento. E quando nós lemos as Escrituras, principalmente no Novo, Jesus diz que tudo que você é, tudo que você tem, tudo que você pensa é dele. Então, se você pensa que o Antigo Testamento está errado, comece a aplicar o que diz o Novo, dê 100%. E confie que Deus vai pagar suas contas, vai sustentar você, vai lhe fortalecer nas suas necessidades, sem problema. Já parou para pensar nisso? Tanto no passado quanto hoje, tudo pertence ao Senhor. Mas o Senhor nos tem dado a oportunidade de dizer, retribua. Demonstre sua gratidão. Ah, mas por que 10%? Primeiro, porque é bíblico. Segundo lugar, porque é uma forma de lhe ensinar a administrar 90%. Se nós não conseguimos administrar nossa vida financeira com 90%, 100% não vai fazer diferença nenhuma. A questão é nós sabermos administrar a nossa vida financeira e entendermos que devemos honrar a Deus também com as nossas rendas, sejam elas quais forem, desde que sejam lícitas. E também honramos a Deus quando vivemos vidas dedicadas a Ele, a Deus. Romanos capítulo 14, verso 8. Ok? Não é suficiente simplesmente honrá-lo no exterior. Por exemplo, eu fiz a filmagem, agora há pouco estava com uma camiseta simples, né, limpa, arrumadinha, mas eu falei, vou colocar uma camisa social agora para gravar a mensagem. Mudar a minha camisa não tornará o sermão mais santificado. É apenas uma forma de me apresentar melhor, mas isso não é suficiente. Deus deseja a honra que venha de nossos corações e que se manifesta no nosso exterior, no dia a dia. O Senhor disse, visto que este povo se aproxima de mim, e com sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim. Isaías 29:13. Foi esse texto que Jesus mencionou no capítulo 7 do Evangelho de Marcos. Quando realmente nos deleitamos no Senhor,
Salmo 37,4, nós acabamos fazendo escolhas que refletem o lugar que ele ocupa em nossos corações, buscando-lhe em tudo que façamos. 1 Crônicas 16:11, Isaías 55:6. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Precisamos ir na direção do Senhor e assim traremos ou levaremos a Ele ou apresentaremos a Ele a maior honra. Pense nisso, meu irmão. Se nós queremos dar um jeito nesse jeitinho que muitas vezes tentamos fazer as coisas da nossa maneira, precisamos honrar a Deus com os lábios ligados ao coração o tempo todo. Senão, não estaremos honrando ao Senhor como Ele merece, como Ele deve ser honrado por nós. Em terceiro lugar, vencemos esse jeitinho do dia a dia de fazer as coisas do nosso jeito, adorando a Deus baseado no que Ele é. E não é aquilo, Ele é quem? Adorar a Deus baseado no que Ele é e ensinou, e não naquilo que se ajusta a nosso gosto pessoal ou interpretativo. Veja o que diz o verso 7 de Marcos, verso 7 de Marcos 7. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Em vão me adoram. Por quê? O que é adorar? O que a Bíblia ensina sobre adorar? Nós podemos encontrar vários textos ensinando sobre como Deus espera a nossa adoração, de que forma. Mas eu quero me ater no Evangelho de João capítulo 4, que é muito conhecido, quando Jesus fala à mulher samaritana. O Pai busca verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Mas o que é isso, adorar em espírito e em verdade? É possível entender o que é adorar em espírito e em verdade nas próprias palavras de Jesus. Perceba que ele removeu qualquer limitação física, ou seja, a adoração verdadeira não estaria ligada a este ou aquele lugar. Jesus, quando conversa com a mulher samaritana, estava exatamente mostrando a ela, mulher, os verdadeiros adoradores, o Pai está buscando aqueles que o fazem em espírito e verdade. E não é aqui nem lá. Mas também Jesus estava, no verso 22, Jesus conversando com a mulher samaritana, diz, mulher, vocês não sabem o que adoram, mas nós sabemos, porque a salvação vem dos judeus, no verso 22. Por que razão? Porque os samaritanos não liam os livros proféticos e nem o Antigo Testamento todo, não liam nada. Eles pegavam outros trechos e isso era um problema. Dessa forma, eles ignoravam a revelação especial de Deus nas Escrituras. O que isso significa? Que a verdadeira adoração, além de não estar restrita a um determinado lugar, considerado sagrado, templo, casa e por aí vai, ela também está completamente fundamentada na verdade sobre Deus, conforme revelado em sua palavra. Meus irmãos, a adoração verdadeira, ela não está restrita a um lugar, mas está fundamentada na Bíblia. Nesse ensino, Jesus também estava contrastando o verdadeiro culto com o culto segundo as regulamentações do Antigo Testamento. Ele estava dizendo, olha, o Antigo Testamento tinha todo um caráter sacrificial, cheio de leis, de regras, normas e tudo mais. É só você ler o livro de Levíticos, você vai ver o que Deus ensinou a Moisés e Moisés ao povo. O que lavar, o que comer, como comer, quando comer, que dia que seja, tal dia, pecado para tal outro, perdão para um, tudo isso. Quando Cristo vem, morre na cruz, ele cumpre toda a lei em si. Ao cumprir toda a lei, esta lei cumprida, não precisa ser vivida, a não ser através de Jesus. Porque eu não consigo viver toda a lei.
Porque ou você cumpre a lei integralmente, ou você não cumpre nada. Você não pode viver e dizer, eu amo, mas não é fiel no seu casamento. É incoerente isso. Eu faço práticas de boa obra, mas eu estou com desavença com o meu parente. Ou cumpre-se tudo ou não se cumpre nada. Por isso que precisamos de Jesus na nossa vida. Ele nos torna capazes de cumprir tudo que Deus nos determina e assim estaremos agradando, adorando ao Senhor, tanto de palavra, coração e vida. Meus irmãos, a igreja que está em Cristo, o crente e a mulher, o homem e a mulher que estão em Cristo, adoram a Deus por causa de Jesus Cristo. Por esta razão, o Pai procura os verdadeiros adoradores. Jesus claramente diz que Deus procura verdadeiros adoradores, ou seja, aqueles que adorem em espírito e em verdade. João capítulo 4, verso 23. Meus irmãos, não importa o quanto o ser humano tente inovar, imaginar ou criar supostas adorações, todas elas serão vistas por Deus como falsas e reprováveis. É por isso que ele procura quem o adore em espírito e em verdade. É por isso que precisamos fazer isso da forma como Deus espera que venhamos a fazer. Meus irmãos, para nós vencermos o jeitinho de fazer as coisas adaptadas ao nosso querer, no nosso dia a dia, para nós vencermos essa tentação, precisamos então adorar a Deus da forma como Ele, de quem Ele é, não naquilo que nos satisfaz. Quarto e último lugar, vencendo o jeitinho no dia a dia, é obedecer ao que diz, do que fazer sacrifícios para Ele. Exatamente. Obedecer ao que Deus diz é melhor do que sacrifícios para Ele. Verso 8. Negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição de homens. Os fariseus, os escribas daquele tempo, criavam normas, criavam regrinhas para poder aplicar a lei. Você tem que lavar a mão 10 vezes para a direita, 10 vezes para a esquerda. Não pode ser 9 nem 10. Tem que ser direita e esquerda. Estou fazendo uma ilustração, só para que os irmãos entendam. Eu me lembrei agora desse período que nós estamos vivendo, que é lavar as mãos e passar gel, esfregar e tudo mais. Você tem que fazer, o tempo certo é cantar parabéns. Parabéns para você nesta data querida. É o tempo da música, é o tempo certo. Eu falei, gente, é a mesma coisa que pedir para me escovar tantas vezes, porque eu tenho 32 dentes. Duvido que a imensa maioria faça isso. E aí cria um monte de culpas, um monte de sentimentos de eu não consegui fazer daquele, eu não consigo orar de joelhos. Meus irmãos, seu pastor não consegue orar de joelhos sempre. Sabe por quê? Não é porque eu não gosto, é porque meus joelhos ficam, as articulações doem. Eu tenho gota e as articulações são um problema. Aí eu tenho que colocar almofada, eu tenho que colocar alguma coisa. E para piorar a situação, se eu me ajoelhar e ficar, como alguns fazem, né, sentado nos calcanhares, eu só levanto meia hora, uns 40 minutos depois de terminar a oração. Por quê? Minhas pernas adormecem, circulação. Eu tenho limitações. Senhor, Deus tem me abençoado. Tem abençoado sua vida. Não é a forma, mas é como o coração está. E obedecer o que Deus pede, buscá-lo. Muitas vezes nós estamos imaginando, eu tenho que me sacrificar pelo Senhor. Deus nunca lhe pediu isso. Por isso que toda e qualquer obra que fazemos, precisamos fazê-la conforme as nossas forças, nossa capacidade. Pastor, tem fulano que faz melhor. Com certeza, mas Deus está te chamando. Tem Beltrano que estudou, é verdade, mas Deus está tocando no seu coração. E Ele não está pedindo para você fazer um sacrifício, Ele está pedindo para você obedecê-lo. Em 1 Samuel, capítulo 15, verso 3,
o Senhor ordenou a ordenou a Saul através de Samuel: vai, pois, agora, fere Amaleque e destrói totalmente tudo o que tiver, nada lhes poupes, porém matarás o homem e mulher, menino e criança, de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Essa foi a ordem de Deus a Saul, e Saul foi. É difícil parar para pensar nisso, humanamente, mas Deus deu essa ordem. Ele destruiu os amalequitas, os animais, mas salvou Agag, o rei dos amalequitas, e preservou o melhor das vacas e ovelhas. 1 Samuel 15:15. Isto é, Saul obedeceu a Deus somente pela metade. A ordem era para que não poupasse a nada. Para Saul, não lhe pareceu certo destruir tudo que é bom, por isso ele exerceu sua própria vontade. Saul respondeu a Samuel: de Amaleque os trouxeram porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificar ao Senhor teu Deus. O resto, porém, destruímos totalmente. Ele falou isso com todo orgulho. Olha, Saul, olha, Samuel, fizemos o que Deus mandou e trouxemos até um presentinho para Deus. Repare que essa foi a justificativa de Saul. Tudo que ele poupou serviria como sacrifício a Deus. Porém, Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que gordura de carneiros. Lembre-se, obedecer é melhor do que sacrificar. Tudo que Deus requer de nós é obediência, mesmo que a intenção de Saul fosse aparentemente boa, essa não era a ordem de Deus. Há um ditado que diz que no inferno está cheio de pessoas de boas intenções, porque a obediência é melhor do que o sacrifício, porque muitas vezes no sacrifício ainda pode existir a nossa vontade própria e isso não agrada a Deus. Já na obediência, ela precisa ser colocada de lado, a nossa vontade. É por isso que o atender é melhor do que gordura de carneiros. A gordura é a melhor parte do carneiro para ser queimada para Deus, mas ele se agrada mais de alguém que atende a sua voz do que alguém que sacrifica muito. Ele disse: atender é melhor do que gordura de carneiros. Meu irmão, boas intenções podem ser até desobediência a Deus. É por isso que, se você ouvir a voz de Deus, obedeça. Se você ouviu a mensagem que diz que é para essa direção, e ela é coerente ao que a Bíblia diz, e ela está trazendo realmente crescimento na sua vida, vai ser difícil? Possivelmente. Terão algumas perdas pessoais? Pode acontecer. Mas todos nós estaremos perante o Senhor e prestaremos contas de todas as nossas escolhas e todas as nossas decisões. Meu irmão, minha irmã, não faça como muitos fazem hoje na sua vida espiritual, dando um jeitinho no relacionamento com Deus, como se esse jeitinho fosse uma maneira esperta de viver a fé. O Senhor Jesus, no verso 9, e disse-lhes ainda: jeitosamente rejeitam o preceito de Deus para guardar a própria tradição. Se pergunte se muitas vezes o que deu certo agradou mais a você, se agradou mais a você do que a Deus. Se pergunte. Nós precisamos viver esse tempo agradando ao Senhor com nossas decisões, com nossas escolhas. Precisamos, irmãos, porque assim poderemos vencer. Não precisamos fazer sacrifícios, só precisamos ser sinceros, obedientes, olhando para o próximo da mesma maneira como Deus olhou para nós. Ele olhou com amor, olhou com bondade. Honrá-lo com os nossos lábios, mas esses lábios precisam estar ligados com aquilo que sentimos de verdade, não apenas palavras, não para agradar
a visão daqueles que estão ao nosso lado. Adorar a Deus baseado em quem Ele é, não naquilo que se ajusta ao nosso gosto pessoal. E por fim, nós precisamos obedecer ao que Deus diz, acima de qualquer sacrifício que possamos querer fazer para Deus. Assim venceremos essa tentativa de dar um jeitinho em tudo para podermos superar as dificuldades e as lutas da vida. Que Deus possa abençoar seu dia a dia, sua família, e nós possamos realmente viver e não dar jeito em tudo que experimentamos. Que Deus te abençoe, que lhe conceda uma noite de paz, em família, vivendo cada dia como vitorioso, vitoriosa em Cristo Jesus. Vamos orar? Querido Pai, agradeço mais uma vez a oportunidade de poder meditar Tua palavra, transmiti-la, e espero que ela possa ter abrigo no coração dos Teus filhos e filhas, para que possam viver a vida segundo os Teus preceitos. Agradeço por tudo, a oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Que Deus possa então nos abençoar, né, neste dia, nas nossas decisões e nas nossas escolhas. Até o próximo encontro.